Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A mitologia persa é uma rica tradição que faz parte da cultura iraniana. Suas raízes remontam aos antigos mitos indo-iranianos, compartilhando ancestralidade com a mitologia védica. Evoluiu quando os persas adotaram o zoroastrismo, fundado pelo profeta Zoroastro, ou Zaratustra, sendo seu principal sistema religioso e cultural da época. Surgiram elementos dualistas, que representavam a luta entre o bem e o mal. Ahura Mazda, o Senhor Sábio, e Angra Mainyu, ou Ahriman, o espírito destrutivo, personificam essa batalha cósmica. Temas como a jornada da alma após a morte, ressurreição e julgamento final são recorrentes. Os deuses persas incluem Ahura Mazda, Mitra, deus do pacto e do juramento, Anaíta, divindade das águas, e Zurvan, deus do tempo infinito. Demônios e espíritos malignos, como Angra Mainyu, desempenham papéis importantes na mitologia. Criaturas míticas, como o Simurgh, enriquecem esse universo fascinante. Mas quais são os mitos mais famosos da mitologia persa? 1. O Jamshid e o Anel de Poder. Um lendário rei persa recebeu um anel mágico que lhe conferia poderes divinos. Seu orgulho o levou à queda e à perda do anel. 2. O Rustam e Sohrab, um herói persa, travou uma batalha épica com seu próprio filho, Sohrab, sem saber de sua identidade. A tragédia resultante é um dos momentos mais comoventes da mitologia persa. 3. O Zal e Rudab, um guerreiro alado, se apaixonou por Rudab, uma princesa. Seu amor enfrentou desafios, mas eventualmente eles se casaram, e tiveram o lendário herói Rostam. 4. A criação de Ahura Mazda, o Deus Supremo, criou o mundo e a humanidade. Criou o primeiro homem, o Gaiomart, e a primeira mulher, a Machia e a Machiana. Mas quais são os deuses mais famosos da mitologia persa? 1. O Ahura Mazda, o Deus Supremo, Criador do Universo, símbolo de pureza, redenção e sabedoria. Lutava contra o mal e as trevas, decidindo o destino dos seres, com base em suas ações na Terra. 2. O Anaíta, Arevisur Anaíta, a deusa da fertilidade, água, saúde e cura. Conhecida como a deusa da guerra, invocada pelos guerreiros, antes das batalhas. 3. A Mitra, o deus do sol nascente, amor, amizade, contratos e honestidade. Garantia a ordem de todas as coisas, e protege os humanos. 4. A Ahriman, Angra Mainyu, o deus das trevas, em constante conflito com Ahura Mazda. Representava o mal e a corrupção. Mas qual era a religião na mitologia persa? Era o zoroastrismo, também conhecido como Mazdaísmo, ou Mazdeísmo. Fundada pelo profeta iraniano Zoroastro, ou Zaratustra, por volta do século VI a.C., essa religião baseia-se em ensinamentos que exaltam Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, como a divindade suprema. O zoroastrismo é dualista, com uma cosmologia que envolve o bem e mal, e uma escatologia, prevendo a vitória do bem sobre o mal. Cultuavam Hormuz, ou Ahura Mazda, o deus da luz e do reino espiritual, enfrentavam a oposição de Ahriman, ou Angra Mainyu, o deus das trevas. Os ritos incluíam adoração ao sol e ao fogo, conduzidos por magos, os sacerdotes das cerimônias religiosas. O zoroastrismo serviu como religião oficial dos antigos impérios iranianos por mais de um milênio, mas declinou após a conquista árabe-muçulmana da Pérsia no século VII. Mas como o zoroastrismo influenciou a cultura persa? 1. O dualismo e a ética. Introduziu o dualismo, a luta constante entre o bem, representado por Ahura Mazda, e o mal, representado por Angra Mainyu. Essa dualidade moral influenciou a ética persa, promovendo ações virtuosas e a busca pela justiça. 2. A adoração ao fogo e elementos naturais. Adoravam o fogo, como símbolo da divindade e pureza. Templos de fogo Atakad eram centros importantes de culto. A reverência aos elementos naturais, como a água e a terra, também se refletiu na cultura persa. 3. A arte e a arquitetura inspirou a arte e a arquitetura persas. Elementos simbólicos, como o disco solar Faravahar, aparecem em relevos, cerâmicas e joias. Os palácios e monumentos persas frequentemente incorporavam símbolos zoroastristas. 4.
o calendário zoroastrista. O calendário persa é baseado no sistema zoroastrista, com datas importantes relacionadas a festivais religiosos, como o Novruz, o Ano Novo. 5. As tradições funerárias. Os rituais funerários zoroastristas envolviam a exposição dos corpos aos abutres, em torres de silêncio dakmas. Essa prática influenciou a persa em relação à morte e à vida após a morte. Mas qual o Deus Supremo da mitologia persa? O Deus Supremo é Ahura Mazda, ou Ahura Mazda. É o Criador do universo, símbolo de pureza, redenção e sabedoria. Ahura Mazda lutava contra o mal e as trevas, decidindo o destino dos seres, com base em suas ações na Terra. Sua influência é central na rica tradição na mitológica persa. Mas existe alguma história épica envolvendo o Ahura Mazda? Sim, de acordo com a Avesta, o texto sagrado do zoroastrismo, no início, havia apenas Ahura Mazda, existindo em um estado de luz pura e bondade. Para combater a ameaça do espírito maligno Andra Mainil, Ahura Mazda criou o mundo material como um campo de batalha para combater o mal. Essa luta cósmica, entre o bem e o mal, é central na mitologia persa e influenciou profundamente a cultura e a espiritualidade dos antigos persas. Mas como o Ahura Mazda criou o mundo material, de acordo com a mitologia persa? 1. O primeiro dia. Ahura Mazda criou o céu Garotman e o ar Vayu. 2. O segundo dia. Criou a água P, que se espalhou pelo espaço entre o céu e a terra. 3. O terceiro dia. Formou a terrazão, estabelecendo-a sobre as águas. 4. O quarto dia. Criou as plantas, as árvores e vegetação. 5. O quinto dia. Criou os animais aquáticos e as aves. 6. O sexto dia. Criou os animais terrestres, o primeiro homem, denominado como Gaiomartan. Mas como este primeiro homem criado, o Gaiomartan, influenciou a humanidade? 1. O modelo de pureza. O Gaiomartan representava a pureza primordial, servindo como exemplo para os seres humanos. Sua natureza imaculada inspirava a busca pela virtude e retidão. 2. A luta contra o mal. Quando Andra Mainil, o espírito maligno, atacou as criações divinas, Gaiomartan resistiu bravamente. Sua luta simboliza a batalha contínua entre o bem e o mal. 3. O legado espiritual. A morte de Gaiomartan resultou na criação de outras entidades, como o primeiro casal humano, Machi e Machiana. Seu legado espiritual se estendeu à humanidade, moldando nossa jornada na Terra. Mas como a morte de Gaiomartan afetou o mundo segundo a mitologia persa? 1. A criação de Machi e Machiana. Após a sua morte, seu corpo se transformou em plantas, animais e elementos naturais. A partir desses componentes, Ahura Mazda criou o primeiro casal humano, Machi e Machiana. Representavam a humanidade e continuaram a luta contra o mal. 2. O legado espiritual. Deixou um legado espiritual, ensinando aos seres humanos sobre a importância da pureza, da luta contra as trevas e da busca pela virtude. Seu sacrifício simboliza a necessidade de resistir ao mal e manter a integridade. 3. A dualidade contínua. Sua morte marcou o início da dualidade entre o bem e o mal, que persiste até hoje. Essa luta cósmica é fundamental na mitologia persa e influencia a vida humana e espiritualidade. Mas qual é o papel de Machi e Machiana, o primeiro casal criado por Ahura Mazda, na mitologia persa? Desempenhavam um papel fundamental, representando a humanidade, lutando contra as trevas. Sua história simboliza a dualidade entre o bem e o mal, e sua existência é um lembrete constante da busca pela virtude e a integridade. Mas existe alguma história épica envolvendo Machi e Machiana? Sim, de acordo com a zoroastrista, o corpo de Gaiomartan, o primeiro humano criado, deu origem a uma árvore. Os galhos dessa árvore se transformaram em Machia e Machiana. Prometeram ajudar Ahura Mazda em sua batalha contra Andra Mainil, o espírito maligno, e deram à luz 15 pares de gêmeos, que se espalharam pela terra e se tornaram as raças da humanidade. Essa história épica reflete a dualidade entre o bem e o mal, e a importância da busca pela virtude e integridade.
Qual é o papel de Machi e Machiana na espiritualidade zoroastrista atualmente? No zoroastrista atual, continuam a representar o primeiro casal humano, e a dualidade fundamental entre o bem e o mal. A história de ambos serve como lembrança da importância da integridade, virtude e luta contra as trevas. Os zoroastristas buscam seguir esses princípios em suas vidas, honrando a herança mitológica que Machi e Machiana personificam. Mas existe alguma obra artística de Machi e Machiana na Pérsia? Sim, são retratados em relevos esculpidos em pedra ou madeira. Essas esculturas representam cenas históricas ou mitológicas, e são uma característica distintiva da arte persa. Muitos artistas modernos se inspiram nessas esculturas para criar obras que contam histórias e evocam emoções. Mas onde posso encontrar as esculturas de Machi e Machiana? Não são conhecidas ou representadas na cultura persa contemporânea, mas desempenham um papel significativo na mitologia persa, como o primeiro casal humano criado por Ahura Mazda. Essa história é transmitida principalmente por meio de textos antigos, como o Bundá Ishyan. As obras e trabalhos artísticos podem ser encontradas em imagens e relevos, esculpidos em pedras ou madeiras, retratando Machi e Machiana, em fontes acadêmicas, ou museus especializados em histórias, ou em mitologias.